Eu sou o Júlio Chartoni, eu sou analista CNPI, sou mentor TBZone e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre como evitar sinais falsos no Day Trade. Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, assim quando tiver um novo vídeo da TBZone, seja sobre educacional ou sobre conteúdo de análise técnica, você será avisado. Comente sobre aquilo que você gostaria que seja falado aqui nos vídeos TBZone e também compartilhe com os seus amigos para que esses vídeos possam chegar mais longe. Se você gostou, clica no like, se você não gostou, clica no dislike. Assim você estará contribuindo para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Bora lá pro vídeo? Então, como evitar sinais falsos no Day Trade? Antes, eu quero te dar um conceito que eu uso em Day Trade. Uma coisa é você ter um trade errado e outra coisa é um trade certo. Um trade errado e um trade certo, ambos podem ter resultados positivos ou negativos. Isso quer dizer que se você entrar num trade certo, é porque você entrou num trade seguindo os critérios operacionais do seu setup, do seu modelo operacional. E este trade, ele pode ter resultado positivo ou negativo. E ambos estão baseados na técnica. Eles têm embasamento técnico. Um trade errado, ele não tem embasamento técnico. Ele não está, você vai verificar que depois que você entrou nesse trade, você não seguiu algum dos critérios do seu modelo operacional. E da mesma forma, esse setup, esse trade, pode ter resultado positivo ou negativo. A diferença nesse caso é que você está contando com a sorte e não está contando com a técnica. Então, um trade, ele pode estar certo ou pode estar errado e ambos podem ter resultados positivos ou negativos. Um conta com a técnica e o outro conta com a sorte. Vamos falar no caso de um trade certo, né? Que nós estamos usando os critérios operacionais da técnica, né? Existem sinais falsos? Bom, a partir do momento que você está fazendo um operacional seguindo os critérios, não tem sinal falso, você seguiu os critérios do seu trade. Porém, você pode perceber em algum momento, que o trade ele não evolui a favor do lado em que você escolheu. Ele não teve um movimento altista se você entrou na compra e ele não teve um movimento baixista se você entrou na venda. Como que você pode minimizar esse efeito? Olha, um dos critérios que nós usamos é procurar o padrão de entrada num tempo gráfico menor. Por exemplo, se eu estou operando num gráfico de 5 minutos e eu estou operando apenas a favor da tendência, uma das situações que você pode minimizar os possíveis sinais falsos é você verificar se você está no início da tendência, no meio ou da possibilidade de estar no fim da tendência. O melhor trade é quando você está no início da tendência. Ele pode te dar mais stops, mas a amplitude do movimento é maior. Aí você identifica um padrão de entrada nos 5 minutos. Para você confirmar este padrão, verifique também num gráfico de 1 minuto se está tendo um padrão altista, um padrão de entrada. Se você está num gráfico de 1 minuto, verifique também num gráfico de 30 segundos se você tem esse padrão. Verifique num gráfico de Renko, por exemplo, tem um gráfico de minutos, verifique se num gráfico de Renko você também tem um padrão altista. Dessa forma, você vai mas você vai minimizar alguns efeitos de possíveis sinais falsos. Uma outra situação é, eu quero operar apenas a favor da tendência. Então tá bom. Então, neste caso, verifique se num tempo gráfico maior você está na tendência. Por exemplo, eu estou operando em gráfico de 5 minutos. Quero fazer uma operação de compra. Legal. Verifique se num gráfico de 15 minutos a tendência é altista. E verifique se num gráfico de 1 minuto, um gráfico de tempo menor, se você também tem um padrão de entrada para você poder operar. Verifique se num gráfico de Renko você tem um padrão de entrada. Vou reforçar aqui para vocês o seguinte: quando você entra numa operação,
e ela demora para evoluir, pode surgir um padrão de reversão naquele trade. E se ocorrer o padrão de reversão, para você não virar um torcedor, é interessante você pular fora do trade, porque ele já deveria ter feito o que você fez. Para você não contar com a sorte, você pula fora. Saiba que ele pode ir tanto para o resultado positivo quanto para o resultado negativo. E coloque uma atenção muito grande, que eu considero ser uma das chaves de ouro para se dar bem no day trade. Aonde que você está entrando na operação? No início da tendência? No meio da tendência? Ou ela já está mais para o fim da tendência? E isso tem um embasamento técnico. Teoria de Dow. As fases da teoria de Dow: acumulação, alta sensível, euforia, distribuição. Na acumulação é quando o mercado começa a subir. Na distribuição é quando ele já subiu. Atrelado a isso, use as ondas de Elliott. Onda 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, você tem 2 pivôs de alta. Depois desses pivôs de alta, existe a possibilidade de um movimento corretivo, que é a onda A, B e C. Portanto, procure entrar sempre no movimento altista após um forte movimento baixista. Procure entrar no movimento baixista após um forte movimento altista, porque se você perdeu o início da tendência, você está mais sujeito ao movimento corretivo do que uma continuidade da tendência. Essas dicas te ajudam demais a se tornar ganhador no day trade. Contem com a TBZone para isso. A TBZone, com as ferramentas de análise técnica e os indicadores TBZone, te auxiliam demais, onde eles te dão um ponto de entrada numa operação e possíveis amplitudes do movimento, aonde você pode encerrar tanto a sua operação no ganho quanto no loss, caso ele venha contra você. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e a gente se vê no pregão.